três coisas, Luciana, que são extremamente importantes que aquele candidato que queira pleitear aí uma vaga para o extranatal, por exemplo, que são essas ações de fim de ano, ele precisa ter. Primeiro, a disponibilidade. Né? Os extranatais exigem que essa pessoa trabalhe, às vezes, até tarde, trabalhe no fim de semana, inclusive véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Então, ele precisa ter essa disponibilidade para estar atuando nessas datas aí. O segundo item que esse candidato precisa estar aí em dia é com as suas documentações. Todo profissional, todo recrutador vai conferir nesse momento se essa pessoa está com as documentações dela em dia, carteira de trabalho, reservista. Por quê? Porque como são vagas urgentes, né? Geralmente as empresas começam a contratar agora no início de dezembro, elas não têm tempo para dar para o candidato providenciar aquela documentação que está faltando. Então, o colaborador ali, o candidato, precisa estar com tudo certinho, em dia, para chegar já na empresa e levar. Então, se está faltando, ele precisa providenciar. E existe o terceiro item que é fundamental, que é o comportamental. Ele precisa estar aí com a inteligência emocional dele em dia, né, para ele conseguir fazer uma boa entrevista, e ele precisa ter muita vontade e disposição de aprender. É uma excelente oportunidade para quem ainda nunca trabalhou, né, é o primeiro emprego, aquela pessoa que tem pouca experiência e quer, quem sabe, ingressar efetivamente a partir de uma oportunidade temporária. Então, essa pessoa ela precisa demonstrar um pouquinho de compromisso, né, de um senso maior aí de comunicação, de inteligência emocional, de organização própria para conseguir se efetivar nessas posições através de um contrato temporário. Pois é temporário, né? Mas naturalmente todo mundo deseja se tornar efetivo, né? Geralmente há essa possibilidade. As empresas também abrem, né, vagas no início do ano, e aí acabam aproveitando quem está lá no temporário. Quais são os desafios, Loriane, que esse candidato ou candidata, né, ele precisa superar para se tornar, sair do temporário e se tornar efetivo no emprego? Eu penso que, assim, como é extranatal, eles geralmente, as empresas, contratam um número muito grande de profissionais, né? Como você mesma citou aí, estão abertas 4.000 posições, né, para extranatal. Então, se a gente for pensar, é muita gente que está ali concorrendo com você, às vezes 3, 4 vagas que vão ser abertas ali em janeiro. Então, esse profissional, ele tem que se desdobrar ali na sua atuação para que ele consiga se destacar, o que nem sempre é possível, né? Então, ele tem que se tornar um profissional diferenciado na atuação dele para ele conseguir chamar a atenção de um supervisor, de um gerente, para que ele possa ser promovido, efetivado ali em janeiro, fevereiro, que é mais ou menos o momento onde as empresas vão fazer as contratações e as efetivações de alguns temporários. Perfeito. Loriane, nós temos comentários aqui da nossa audiência, eu acho que temos até uma pergunta. A Lisa pergunta o seguinte: currículo é importante? Como fazer um bom currículo? Legal essa pergunta. O currículo sempre é importante, né? O currículo ele é o cartão de visitas do candidato. Se a pessoa não tiver um bom currículo ali com os dados principais, que é o seu nome, telefone, e-mail de contato e as suas experiências profissionais, junto com a sua formação, realmente ele não consegue se candidatar às posições. O que eu vejo muito, tá, Luciana? Currículo sem contato, currículo onde a pessoa não coloca ali a sua formação, se ela tem ensino médio, se ela tem ensino superior, ela não consegue detalhar ali, às vezes, as suas atividades profissionais, se ela já trabalhou, se é o primeiro emprego. Ela precisa deixar isso bem claro no currículo, que não precisa ser longo, às vezes uma folha mesmo já resolve, para ela conseguir se candidatar numa posição, mas é extremamente importante que ela esteja atenta a fazer um bom currículo. Perfeito. Nós temos mais perguntas, Loriane. É sempre um assunto que interessa bastante a nossa audiência. Então, a Viviane Rocha pergunta o seguinte: vagas temporárias podem ser uma boa maneira de conseguir uma vaga efetiva? A gente falou ainda há pouco, né? Com certeza, sim. Né? Geralmente no final do ano se abre um boom de vagas, mas é em janeiro e em fevereiro que eles vão pegar aquela mosquinha azul ali que se destacou e vão aproveitar para efetivar. Perfeito.
E o que a gente pode fazer para se diferenciar, Loriane, assim, já na entrevista, né? Porque o primeiro contato vai ser na entrevista. Como é que eu consigo, como é que o candidato ou a candidata pode já conseguir, naquele primeiro momento, causar uma boa impressão e deixar bem claro que é, sim, competente para aquela vaga que está sendo ofertada? Excelente, Luciana. O que eu percebo, tá? Por muito tempo eu fiz seleções para temporários e a gente percebia que muitas vezes o candidato que vai participar desse tipo de seleção, ele negligencia alguns aspectos por ser uma vaga temporária, né? Só que a vaga temporária ela não difere muito de uma efetiva. É tão importante quanto a efetiva o candidato se vestir bem, ter compromisso, chegar no horário. O vestir bem, que eu digo, gente, é o se vestir adequadamente para a entrevista que você está indo, né? É você tentar se comunicar de forma clara, é você se observar e estar atento à sua gesticulação, à sua comunicação, à forma como você está se comportando. Os psicólogos que estão nas empresas, eles observam muito o não verbal. Às vezes eles perguntam determinadas coisas para os candidatos fazem assim, ó, entortam os olhos, estalam a boca. Então, tudo para o psicólogo é muito importante para ele escolher assertivamente aquele candidato. Então, o candidato ele precisa estar atento a isso, né, ao não verbal, precisa estar atento à forma como ele chega, ao horário. E ele precisa sempre levar o currículo dele, por ser processos em massas, não contar com o que o recrutador tem impresso lá, leve. E, se possível, se aproxime do recrutador, pontue o quanto que você está disponível, quanto que você quer aquela posição, mostre que você está com toda a sua documentação em dia para que aquele recrutador lhe enxergue. Lembrem, num processo em massa, são muitas pessoas. Geralmente, são turmas de 30 a 40 pessoas que participam de 1 hora, 2 horas de um processo seletivo. Então, você tem que fazer algo para se destacar, desde a sua vestimenta até a sua comunicação, a sua postura. Isso podem chamar a atenção do recrutador.